Saio da cadeira até aqui eu fico pensando, Pastor Elcio, Pastor Elcio, Pastor Elcio, Pastor Elcio, não vai errar dessa vez. Meus irmãos, boa noite, é sempre um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouco da palavra com vocês. Peço perdão porque minha voz está um pouco assim diferente por causa de uma gripe, um resfriado que eu peguei aí, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. E eu queria pensar nessa noite com vocês sobre o gabarito da vida cristã. Muitas vezes a gente fica nessa questão de o que eu preciso fazer para as coisas dar certo. E a gente sabe o que é um gabarito. O gabarito é aquela folha que vem as respostas corretas da prova que você está fazendo, ou do exame que você está fazendo. E aí, pensando nisso, no gabarito para a vida cristã, antes da gente ler o texto, eu queria pensar com vocês num jogo. Eu jogava muito quando eu era pequeno e acredito que vocês também tenham jogado. Acho que também não tem ninguém novo o suficiente para não conhecer esse jogo. É um jogo chamado Batalha Naval. Esse jogo, ele é um jogo de tabuleiro, onde existem duas pessoas jogando e elas têm uma parede que divide elas duas. Cada um no seu tabuleiro tem que colocar suas peças, que são os navios da sua frota, e ela tem que colocar no determinado local daquele tabuleiro dela. A pessoa que está no lado oposto, ela não consegue ver. E ela não conseguindo ver, ela vai ter que fazer tentativas. E é interessante que você vai lá, faz a sua estratégia e coloca os seus navios. Mas quanto maior o tabuleiro que você estiver jogando, isso você vai perceber quando você começar a jogar, quanto maior o tabuleiro, mais difícil é acertar o navio do adversário. E a gente fica naquela tentativa de acertar, mas muitas vezes é água. E aí você vai lá e continua tentando, e água, até você acertar uma vez. Dependendo do tamanho desse tabuleiro que você estiver jogando, as dificuldades vão se tornar maiores. Mas só que não é assim na vida cristã. Na vida cristã, você não tem o porquê ficar em tentativas e erro. Porque você tem um gabarito. E esse gabarito, Paulo vai mostrar para a gente. E eu queria que vocês abrissem em Colossenses 3, versículo 12 a 17. E pensassem comigo numa frase, uma frase bem pequenininha, mas que vai direcionar um pouco do nosso estudo da pregação no dia de hoje. E a frase é: o gabarito para guiar a vida do cristão é ter Cristo como padrão. O gabarito para guiar a vida do cristão é ter Cristo como padrão. O texto de Colossenses 3, só um momentinho para eu abrir também, que eu esqueci. Colossenses 3, versículo 12 a 17, Paulo vai falar assim, só uma dúvida, vocês estão me ouvindo bem? É porque aqui para mim está um pouco baixo, eu estava pensando se estava desligado ou não. Mas tá bom, tá tudo certo. Colossenses 3, versículo 12 a 17. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E tudo o que fizerem,
seja em palavras ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Paulo ele vai falar sobre um gabarito de uma vida cristã. As respostas necessárias que o cristão precisa saber sobre como proceder, como agir na sua vida diária. E só para a gente pensar um pouquinho sobre a carta de Paulo aos Colossenses, porque isso vai fazer muita diferença na nossa visão aqui. A carta de Paulo aos Colossenses é uma carta que ele envia, estando na prisão, passando dificuldades, mas só que ele envia com o propósito de exortar os cristãos daquela igreja. Algumas seitas, filosofias, coisas que falavam a respeito da palavra de Deus, mas que não era da palavra de Deus. Pessoas dentro da igreja de Colossenses estavam colocando leis, ordens para os irmãos da igreja, como se fosse mandamento de Deus, mas não eram. Eram ordens meramente humanas. E Paulo vai falar muito nisso no capítulo 2, quando ele vai questionar essas posições. Mas a gente vai se ater principalmente dos versículos 12 a 17, quando Paulo vai falar sobre como o cristão deve agir. E pensando naquilo que Paulo vai propor, a primeira afirmação básica para esse gabarito estar completo é o amor de Cristo. Paulo ele passa o versículo 12 e 13 falando de qualidades, virtudes, coisas que são necessárias para uma vida cristã. E Paulo vai falar no versículo 14 que o amor de Cristo, acima de todas essas coisas, o amor de Cristo, que é o elo da perfeição, que é o vínculo da perfeição, ele vai guiar vocês nessas coisas. Então, é muito interessante quando a gente passa para olhar as cartas que Paulo escreveu, como é impressionante notar nelas a quantidade de vezes que Paulo vai colocar o amor acima das outras coisas. Parece algo muito vivo para ele, algo muito palpável, ele consegue tocar. O amor não é meramente um sentimento para ele. Paulo ele vai mostrar isso nas suas cartas, mas em Colossenses também. A definição de amor para Paulo está na própria pessoa de Cristo Jesus. Paulo ele entende quando ele está falando para a igreja, quando ele fala sobre amor, ele tem como padrão na sua cabeça o amor de Cristo Jesus. Romanos 5, 8 vai falar para a gente sobre esse amor demonstrado em Cristo Jesus. Deus provou o seu amor por nós, enviando Cristo Jesus para morrer no nosso lugar. Paulo ele vai falar em Gálatas 5, quando ele vai falar sobre as virtudes necessárias para a vida do cristão, aquilo que se é esperado da vida do cristão, a primeira palavra, a primeira virtude a encabeçar essa lista inteira é o amor. Paulo sempre está falando do amor. O amor relacionado à pessoa de Cristo. Não temos como compreender o motivo desse amor de Deus, que é tão maravilhoso, que é santo, que é poderoso, que é infinito, que é eterno, por pessoas como nós. E Paulo parece que ele está querendo trazer isso à memória da igreja de Colossos. Ele está querendo reavivar, trazer a lembrança daqueles cristãos ali. Vocês se esqueceram do amor de Cristo. É o amor de Cristo que vai guiar a vida de vocês. Ele é a primeira afirmação desse gabarito. Eu preciso lembrar a vocês, igreja de Colossos, que esse amor, ele precisa estar direcionando a vida de vocês em todas as atitudes. O que Paulo tem em mente é um desprendimento inteligente e com um propósito. Não é uma coisa assim, superficial. Paulo está falando de algo que é necessário para o cristão. E ele pode resumir isso por meio da característica que ele coloca no amor. É o elo da perfeição. O vínculo perfeito. Algo que liga tanto a mim quanto a você, a esse Deus, por meio do sacrifício de Cristo Jesus.
Nesse sentido, os crentes em Jesus podem praticar essas virtudes mencionadas no versículo 12:3, simplesmente por causa desse sacrifício, desse amor sacrificial de Cristo Jesus. O conhecimento da filosofia não poderia gerar nada na vida deles. O conhecimento mundano não poderia gerar, a simples sabedoria do homem não poderia gerar essa possibilidade de fazer algo bom. As ordenanças, a obediência às ordenanças desses hereges que estavam na igreja de Colossos não teriam como fazer com que essas pessoas se aproximassem de Deus. Mas ao contrário disso, esse amor habilitava o povo, tornava algo acessível. Eu agora posso fazer isso. Por causa desse amor de Cristo Jesus. O amor é a primeira afirmação desse gabarito que vai direcionar a nossa vida cristã, uma vida cristã de verdade, de algo prático, de algo que gera mudança nas nossas vidas. Por isso, Paulo agora vai falar, façam isso, façam aquilo, porque essa é uma resposta espontânea daqueles que encontram com o amor de Cristo. Antes, aqueles hereges falavam, deixem de fazer isso, se abstenham de certas coisas, deixem de fazer isso, deixem de fazer aquilo. Agora Paulo não fala somente isso, porque Paulo vai falar sobre abandonar práticas mundanas. Paulo ele fala isso no início do capítulo 3. Façam morrer os desejos carnais. Mas só que agora Paulo ele não para simplesmente no façam morrer. Porque senão se tornaria algo muito parecido com aquilo que os filósofos falaram anteriormente. Paulo vai falar, façam isso. Vocês querem ser cristãos de verdade, esses eleitos de Deus, que são santos e são amados por esse Deus? Então, se vocês querem fazer isso, o amor vai guiar tanto a sua compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, o perdão, o suporte a outros. O amor de Cristo vai guiar cada um de nós em cada uma das práticas. Então, como que a gente pode fazer para que esse amor de Cristo seja aplicado em nossas vidas? Paulo está falando por meio do amor, por meio dessa bondade, dessa misericórdia que nós vamos, a partir de agora, a exercer na vida uns dos outros. E é interessante que quando ele começa com misericórdia, ele fala, não nessa versão, mas em outras versões ele fala entranhados afetos de misericórdia, algo que está no interior do homem, algo que é necessário muita vontade, muita força, ele está dando intensidade. Precisa haver misericórdia. Nós, como os irmãos uns dos outros, que somos partes dessa família de Deus, nós vamos aplicar o amor de Cristo nos nossos relacionamentos por meio da misericórdia. Vamos aplicar o amor de Cristo por meio da bondade com a qual nós agimos um para com o outro. Nós vamos aplicar isso por meio da mansidão. E é interessante a característica da mansidão numa perspectiva bíblica. Aquele que é manso não é simplesmente aquele que fala baixinho, ou aquele que não discute sobre alguma coisa. Manso é aquele que tem aquele que tem o pescoço mole para quando está sendo direcionado. É como se fosse Deus instruindo um homem em cima de um cavalo e ele coloca assim para a direita e prontamente o cavalo segue para a direita. E quando ele coloca para a esquerda, o cavalo vai para a esquerda. E quando ele puxa a rédea para parar, o cavalo para. Mansidão no contexto bíblico dá essa ideia. Alguém que tem aquilo que Jeremias vai falar, cervis leves, ao contrário do povo de Israel, que tinha uma cerviz dura, que se enrijecia quando o Deus falava com eles. Mas não. Agora, por causa do amor de Cristo, nós amolecemos o nosso pescoço,
para que Deus possa nos guiar. O amor de Cristo, ele vai nos direcionar na nossa vida assim. Quando nós começarmos a entender sobre esse amor, nós tornaremos possível atender a esse chamado de Deus. Mas só que Paulo, ele não faz só uma afirmação, ele faz 3 afirmações, como eu falei anteriormente. A paz de Cristo é a segunda afirmação desse gabarito. Se a primeira é o amor, Paulo no versículo 15 vai falar que a paz de Cristo é a segunda afirmação básica para mostrar algo real numa vida cristã. A paz de Cristo tem que ser o árbitro nos nossos corações. Ela tem que apitar nos nossos corações. Ela, como a NVI traz a tradução, ela deve ser o juiz que vai direcionar a vida do cristão. Não só pelo privilégio de agora podermos servir a Deus, mas só que quando Cristo Jesus morre naquela cruz, nós temos também a certeza de permanência eterna com esse Deus. Nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. Agora nós fomos pacificados com Cristo Jesus. Agora a ira de Deus não está mais sobre nós e agora nós temos paz com esse Deus. Nós podemos desfrutar dessa paz, nós podemos experimentar a paz de Deus, porque não estamos mais sobre essa ira por causa do amor de Cristo Jesus. Nós não precisamos mais nos preocupar se Jesus voltar agora, porque nós não somos mais condenados. Colossenses mesmo vai dizer no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 1, que a nossa dívida, aquela cédula, aquele papel de dívida contra mim e contra você, foi cravado na cruz junto com Cristo Jesus. E agora torna possível algo que anteriormente era completamente impossível para o homem. Por esse motivo, Paulo vai fazer uma convocação daqueles crentes que estavam reunidos na igreja de Colossos. Vocês precisam estar unidos e vocês precisam estar gratos a Deus. Paulo deixa muito claro como a gente vai aplicar a paz de Cristo na nossa vida. Paulo, ele não faz muito rodeio. Ele vai falar: vocês precisam viver em paz, como membros que são um dos outros do corpo de Cristo. Nós somos membros do mesmo corpo. Não há possibilidade dentro da igreja de Cristo Jesus de irmãos viverem em rixa um com o outro, de birra, de bico. Isso não é coerente com aquilo que a Bíblia fala. É necessário que a gente mude essa atitude, porque agora a paz de Cristo, ela está mandando na nossa vida, ela está direcionando a nossa vida. Paulo vai falar também que é necessário que esse corpo de Cristo, ele seja completamente agradecido por esse Deus, pela paz que ele trouxe com ele mesmo. Ele foi atrás daqueles que eram infratores, aqueles que haviam pecado contra ele. Ele foi atrás de mim e de você. E anunciou a paz. E agora nós vivemos essa paz. E aí a gente pensa assim: poxa, mas eu preciso saber, eu vim essa noite para a igreja para ouvir um seminarista falando algo que eu já conheço. Ser agradecido, eu sou um cara completamente agradecido a Deus. União, eu sei o que é a união. Mas é exatamente isso que Paulo está tratando aqui. Ele está querendo relembrar algo que ele já havia falado para a igreja de Colosso. Ele já havia mencionado sobre isso. Mas só que agora ele está tendo que falar isso de novo. Porque a igreja de Colosso se esqueceu. Ela se esqueceu do amor de Cristo e ela se esqueceu também da paz de Cristo. Porque agora Paulo está tendo que exortar eles a viverem em paz uns com os outros, dentro da própria igreja. É muito comum, hoje em dia,
a gente vê nas nossas igrejas, infelizmente, é triste falar isso, divisões. Pessoas que querem separar a igreja do Senhor Jesus. É muito comum. Não é algo que acontece em Mogi, não é algo que só acontece lá no Rio de Janeiro, é algo que tem acontecido em várias igrejas, ao redor do mundo inteiro. Pessoas que se levantam dentro da igreja para separar a igreja de Cristo. E também não é difícil se encontrar na igreja pessoas que não conseguem encontrar nem sequer uma única coisa que elas possam ser gratas a Deus. Pessoas que só reclamam da vida. Pessoas que querem tanto o seu desejo atendido, tanto a sua vontade é feita, que elas não conseguem nem encontrar na paz que Cristo dá para a gente, nessa inimizade que foi quebrada entre nós e Deus, ela não consegue nem encontrar nisso gratidão a Deus. E nós nos tornamos ingratos. E quando eu falo isso, eu falo me colocando também nessa situação. Quantas vezes eu já agi assim? Quantas vezes, antes de lembrar, trazer à minha própria memória algo que Cristo fez na minha vida, eu lembrar simplesmente daquilo que está dando errado. Às vezes eu não consegui pagar minha conta. Às vezes eu discuti com um parente meu, a minha mãe, a minha esposa. Eu não tenho esposa ainda, mas estou falando para todo mundo. Pessoas, irmão. E por causa de uma discussão boba, por causa de uma besteira, a gente acaba se tornando completamente ingrato. Deus, por que minha vida é assim? O que eu estou fazendo de tão errado para eu sofrer isso tudo? Quando, na verdade, nós deveríamos ser agradecidos. E é isso que Paulo está chamando a igreja de Colossos. Meus irmãos, lembrem-se de que vocês, por meio de Cristo Jesus, vocês foram apaziguados com Deus. A ira dele não está mais sobre a vida de vocês. Agora vocês podem experimentar um relacionamento real com esse Deus. Aproveitem isso. Aproveitem. Nós fomos chamados a viver essa verdade, mas isso só é possível se a paz de Cristo governar os nossos corações. Ela tem que apitar as infrações do meu e do seu coração. A paz de Cristo deve ser aquele árbitro, aquele juiz, que quando nós agirmos em determinadas situações com o nosso irmão, com a igreja de Cristo, com a nossa família, a paz de Cristo esteja lá, com o apito na boca, atento para aquele lance. Está errado. Muda. Volta. Não está de acordo com aquilo que a palavra de Deus fala. A paz de Cristo vai ser esse juiz que vai estar atento a cada detalhe da nossa vida, para que possa arbitrar, para que possa apitar sobre as nossas infrações. Quando uma pessoa compreende e tem a paz de Cristo como árbitro em seu coração, dificilmente ela irá se ressentir com outra pessoa, porque ela está consolada. Dificilmente ela promoverá divisões dentro da igreja de Cristo Jesus, porque ela está comprometida com essa igreja. Dificilmente ela irá demonstrar ingratidão, porque ela tem contentamento, ela tem gratidão a esse Deus por aquilo que foi feito. Porque a gratidão promove a paz. Um coração sinceramente grato a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele tem feito, Ele automaticamente promoverá a paz. Mas só que Paulo ele termina falando sobre a terceira afirmação desse gabarito.
A terceira afirmação que é necessária para o cristão aplicar em sua vida, saber sobre a sua vida cristã e aquilo que tem relacionado ele com Deus. E a terceira afirmação que Paulo faz é a palavra de Cristo. A palavra de Cristo deve habitar ricamente. E ele fala isso no versículo 16. É necessário que essa palavra ela habite em nossos corações. Mas só que Paulo, quando ele bota essa característica, ricamente, ele é uma palavra que é muito parecida com aquela palavra que é usada em Efésios 5,18, quando ele vai falar que nós somos completamente preenchidos pelo Espírito Santo. Somos completamente preenchidos. É como se esse copo aqui estivesse até a boca de água. Ele não está transbordando, mas ele está completamente preenchido. Não há um espaço dentro desse copo que ainda não foi preenchido por essa água. Quando Paulo ele vai falar sobre habitar ricamente a palavra de Deus na nossa vida, a ideia que ele traz é essa. A palavra de Deus, ela habita tanto no nosso coração, que o nosso coração ele é preenchido completamente. E não há espaço no nosso coração que possa encaixar mais nada. A palavra de Cristo preenche tudo. Tudo. O texto de Efésios, esse texto que eu citei, de Efésios 5,18, ele é um texto que ele é muito paralelo. Algumas pessoas chamam as cartas de Efésios e Colossenses como cartas gêmeas, porque são muito parecidas mesmo. E Paulo ele está dizendo sobre o domínio dessa palavra em nossas vidas, ele é a evidência do enchimento desse Espírito. Ele é a comprovação que nós estamos cheios do Espírito Santo. E de acordo com esse enchimento, Paulo não está lidando aqui com essas modinhas que nós vemos. Nossa, se você está preenchido com o Espírito Santo, é porque você foi no monte orar. Ou porque você fala em línguas. Ou porque você foi profetizou na vida do seu irmão. Paulo não está falando disso. Paulo está falando de algo que é concreto. Ele está falando da palavra de Deus. É a ideia de que a pessoa sabe tanto, ela se alimentou tanto com essa palavra, que o Espírito, consequentemente, preencheu ela. E vice-versa. Aquele que o Espírito preenche, a palavra de Deus habita ricamente. Paulo está lidando com isso, porque possivelmente a igreja de Colossos se afastou. Começou a olhar para essas doutrinas que estavam sendo faladas. Essas histórias, esses contos de fada que estavam surgindo na igreja de Colossos. E eles se esqueceram de olhar para a palavra de Deus. Eles se esqueceram de voltar para aquilo que foi ensinado para eles. Eles não se atentaram que quando eles tivessem dúvida, eles teriam na palavra de Deus refúgio, certeza para algo. Possivelmente a palavra de Deus não estava habitando ricamente na igreja de Colosso. Paulo ele descreve exatamente as atitudes que têm sido daqueles que têm sido habitados pela palavra de Deus. Tal pessoa, ela instrui e se permite ser instruída. Essa pessoa, ela aconselha sabiamente, mas só que ela não só aconselha, ela também está atenta para ouvir o conselho da palavra de Deus. Ela louva a Deus por meio de cânticos, por meio de suas ações, por meio de palavras, por meio de pensamentos. Essa pessoa, ela sabe quem é esse Deus. Sendo assim, aquele que tem a palavra de Cristo habitando ricamente em sua vida, não é aquele simplesmente que prega a palavra de Deus, como alguns têm dito.
É muito interessante nesses movimentos neopentecostais que os pregadores, os apóstolos, profetas, patriarcas, eles estão tão donos da verdade que entre a palavra deles e a palavra de Cristo, eles indicam que as pessoas devem ficar com a palavra deles. O pregador, o pastor, não só essas pessoas que exercem essas funções, ou qualquer participação no ambiente de culto. Eu toco no louvor, então eu sou espiritual. Eu sou ministro de louvor da igreja, então eu sou muito espiritual. Eu sou professor da classe dos jovens, dos adolescentes, dos juniores, das crianças. Eu faço isso, eu sou diácono da igreja. Eu faço isso. Isso não mostra, isso não transmite que essa pessoa está plenamente habitando nela a palavra de Deus. Não que essas coisas sejam erradas, não que essas coisas sejam pecado, não que essas coisas sejam coisas que vão identificar alguém que está mentindo para vocês. Não. Mas o que Paulo está querendo dizer é que a palavra de Cristo, essa sim, ela vai nortear o nosso pensamento para aquilo que de fato é o preenchimento do Espírito Santo. Não é uma coisa esotérica, não é uma coisa assim que nem a gente tem visto. Esse circo que a gente assiste em algumas vezes na própria televisão é algo real, é algo vivido. Eu leio a palavra de Deus, eu me dedico a entendê-la, eu pratico ela. Paulo está chamando a igreja de Colossos para viver essa palavra de Cristo, para que ela possa habitar ricamente. Se você tem qualquer atitude dessa, se você prega, ou se você fala no culto, ou se você participa de qualquer situação, não quer dizer que você tem que parar de fazer isso. Mas só que Paulo vai dar um direcionamento daquilo que vai ser o padrão, a palavra de Cristo. Mas você pode me perguntar agora, Paulo, essas são as únicas 3 coisas que vão guiar a nossa vida cristã, que essas 3 coisas realmente englobam tudo aquilo que eu preciso saber da vida cristã? E eu vou responder para vocês. Se englobam tudo ou não, eu não sei. Mas se for por palavras, por atitudes ou qualquer outra coisa, faça em nome do Senhor Jesus, dando por meio deles, graças a Deus Pai. Paulo ele encerra a sua carta, esse momento, esse parágrafo do capítulo 3, dizendo essas palavras. Se vocês fizerem qualquer coisa, seja em ação, seja em palavra, seja em pensamento, façam em nome de Jesus Cristo, dando a Ele glória por Deus Pai. Deus chama a gente nessa noite para pegarmos esse gabarito e colocarmos em prática. Deus está chamando a gente para uma atitude real de vida cristã. Como no exemplo que eu dei da batalha naval. Se você tivesse um gabarito com a descrição de cada navio, em cada posição que ele está, seria muito mais fácil. A gente não precisaria ficar nas muitas tentativas e erros. Paulo está falando isso para a gente hoje. Nós não precisamos ficar em tentativa e erro, ouvindo aquela palavra vindo do outro lado. Água, 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 água. Paulo está falando,
nós temos um gabarito e nós podemos acertar de cara. A gente não precisa ficar tentando. Quem tentava são esses filósofos, esses sábios que queriam impor a vocês coisas que não vinham de Deus, que não procediam desse Deus. Mas vocês não. Vocês têm a palavra de Deus. E tendo a palavra de Deus, basta simplesmente vocês olharem para o gabarito e colocarem a resposta correta. Deus chama a gente, desafia a gente a fazer isso nessa noite. Vou orar com vocês para a gente encerrar esse momento. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Deus, por esse momento. Te louvamos porque a Tua palavra foi dita a cada um de nós e os nossos corações sairão daqui desafiados a colocar em prática esse gabarito. Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor capacitou homens, utilizou homens para escreverem a tua palavra. E hoje ela está disponível nas nossas mãos hoje. Senhor, te louvamos pelo amor, pela paz e pela palavra de Cristo que o Senhor colocou em nossas vidas. E queremos, de todo o coração, colocá-la em prática, a fim de que possamos ser, de fato, reconhecidos como os teus filhos, Pai. Como eleitos teus, santos e amados por ti, Deus. Ouve a nossa oração, Deus, e sonda os nossos corações, para que a gente não venha se esquecer desse gabarito que o Senhor tão carinhosamente nos entregou. Te louvamos, Deus, e agradecemos, pois oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, Paulo. Irmãos, vamos ficar de pé. Estamos encerrando o nosso culto. Paulo me fez lembrar meus dias de batalha naval. Brinquei um bocado de batalha naval. Vocês já brincaram com isso? Quantos já brincaram de batalha naval aí? Olha! Bom, né? Muito bom. Deus nos ajude a estar com essas verdades espirituais muito bem guardadas. Quanta porcariada está andando por aí nos rádios, na televisão. Tanta bobagem. Nós temos um padrão tão bem estabelecido por Deus para vivermos de uma maneira bem honrosa, digna daquele que nos salvou. Vamos lutar, vamos ter dificuldades com o nosso próprio coração, mas nós temos um padrão. Nós temos uma referência. Não estamos perdidos, não estamos desorientados. Podemos realmente testemunhar de Cristo com a nossa vida dentro desse padrão que Deus estabeleceu. O padrão do amor de Cristo, da paz de Cristo e dessa coisa especial que é essa convivência com a palavra de Deus. Tão especial, um privilégio tão grande. Podemos estar ricamente, completamente cheios da palavra do Senhor. Que seja assim. Amém? Mais uma vez vamos orar. Santo e amado Deus, muitíssimo obrigado por tudo que tivemos nessa tarde, escola dominical, culto da noite. Muito obrigado, Pai Santo, por cada querido irmão aqui nesta noite, aqueles que nos visitam. Muito obrigado pela presença de cada um. Leva-nos em paz para os nossos lares, Pai Santo, eu te peço. Dá-nos uma semana em tudo guiada, orientada pelo Senhor. Que possamos sair daqui completamente apacentados pelo nosso bom pastor que é Cristo. Muito obrigado, ó Deus, pelos dízimos, ofertas. Continua abençoando, ó Pai, a tua igreja com trabalho, com a obediência de virem trazer seus dízimos e ofertas à tua casa. Ó Pai, lembramos dos enfermos, que o Senhor, pela tua misericórdia, os alcance, as pessoas aqui lembradas durante o culto. Os que nasceram, ó Pai, esta semana, muito obrigado por tanta bênção, por toda provisão da tua parte. Assim, te agradecemos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Deus abençoe. Podem sentar. Tenha o seu tempo de oração.
o seminarista Paulo vai lá para a porta cumprimentar vocês.